Se o experimento mostrar que minha hipótese está errada, eu tenho que fazer outra hipótese e repetir todo o processo. Então, esse é o método científico, basicamente, claro que ele é mais complexo do que isso, mas basicamente ele funciona desse jeito para gerar conhecimento. E assim os modelos científicos começaram a seguir. Como, por exemplo, o do primeiro cientista a falar sobre o átomo, que é o John Dalton, e o modelo dele ficou conhecido como o modelo de Dalton. Ele falava que toda a matéria era composta de átomos, que são indivisíveis, indestrutíveis, maciços e esféricos. Como assim indivisíveis? Você não conseguia pegar um átomo e cortar ele no meio, tá? E ele era todo homogêneo. Indestrutível. Indestrutível seria porque você não consegue pegar esse átomo e destruir ele, no sentido dele deixar de existir, tá? Maciço é porque ele é todo completo de massa. Vamos pensar numa esfera que não tem nada dentro, ela só tem o lado de fora dela, né, o contorno, mas dentro dela não tem nada. A gente fala que essa esfera é oca, certo? Mas se for uma esfera com massa dentro, igual uma bolinha de gude ou uma bola de sinuca, a gente fala que é uma esfera maciça. Essa é a ideia dele. E esférica por causa do seu formato geométrico, era simplesmente uma esfera igual uma bola de gude. Para o Dalton, a identificação desses átomos eram feitos pela massa, tá? Ou seja, se eu pegava o átomo de carbono, ele teria que ter 12 gramas. Eles tinham descoberto a massa de alguns elementos na época, de alguns átomos. Carbono, 12 gramas. Se eu pegasse o oxigênio, 16 gramas. Se eu falasse do hidrogênio, 1 grama, tá? 1 grama. Eu não poderia ter o carbono com outra massa, não poderia ter o oxigênio com outra massa. Essa massa 12 aqui só seria do carbono e nenhum outro, tá? Então eu vou conseguir identificar pela massa, segundo Dalton. E os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos. Essa combinação se dá por meio de números inteiros e pequenos. Eu já vou falar sobre essa parte aqui, só aguardar um pouquinho. E uma reação química se dá através de uma recombinação do átomo. Também já vou falar sobre essa. Aqui está a aparência dos átomos em relação ao modelo atômico do John Dalton, tá? Eram esferas igual uma bola de bilhar. Esse nome aqui é importante vocês lembrarem, tá? A prova de aprendiz adora colocar esses nomes aqui de como eles são conhecidos. Uma bola de bilhar seria uma bola de sinuca, tá? Aí você tem o oxigênio, também o tamanho, ó, repara que o tamanho de cada um deles é diferente, tanto o tamanho quanto o valor da massa. Aí voltando àquela parte que eu ia falar depois, é essa daqui, ó, tem relacionado com a lei de Dalton. Quando massas iguais de uma substância A se combinam com massas diferentes de uma substância B, formando compostos diferentes, as massas de B formam entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Vou traduzir, tá? Tem a ver com isso aqui, ó. Essa parte que eu tinha lido. Vamos lá. Quando massas iguais de uma substância A. Vamos considerar aqui, ó, duas reações. Essa de cima e essa daqui de baixo. Quando massas iguais de uma substância A. Vamos considerar o carbono aqui sendo a substância A, tá? Porque tanto nessa primeira eu estou usando 12 gramas, nessa segunda eu também estou usando 12 gramas de cada um, tá? Então a massa igual de A. Então o B vai ser o meu oxigênio aqui. Combinam-se com massas diferentes de uma substância B, ou seja, ó, 16 gramas de oxigênio, 32 gramas de oxigênio. As massas de B formam compostos diferentes. Desculpa, eu tinha pulado. Formando compostos diferentes. Ou seja, no primeiro formou o CO, que é o monóxido de carbono, e no segundo formou o CO2, que é o dióxido de carbono. As massas de B formam entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Como assim, ó? Quantos átomos de carbono eu tenho aqui nessa primeira substância? Eu tenho um átomo, ó, é CO, não é C2O, não é C3O, é CO apenas. Então eu tenho um carbono. O número 1 é o número 1, é o número inteiro e também é um número pequeno, tá? E o oxigênio também é o número 1. Eu tenho um oxigênio, então ele é um número inteiro e também é pequeno. Mas repara agora na segunda. Na primeira, eu não usei 16 gramas.
Na segunda, eu usei 32 gramas de oxigênio. Ou seja, usei o dobro. Eu dobrei a massa dele. Mas o carbono, lembra, tá igual, 12, 12. O oxigênio eu dobrei. Se eu mantive igual a massa do carbono, então quantos carbonos eu vou ter aqui? Ó? CO2. O C é 1, número inteiro e pequeno. Mas eu não dobrei o oxigênio, então eu vou dobrar também a quantidade de oxigênios, tá? Então se eu tinha o CO aqui em cima, 1 oxigênio, aqui eu vou ter o CO2, 2 oxigênios. O número 2 é o número inteiro e o número pequeno. Se eu triplicasse a quantidade de oxigênio, seria o CO3. Claro, o CO3 não existe, tá? É só para dar um exemplo aqui de como funcionaria, mas no caso aqui não existe o CO3. É só para dar uma visão geral mesmo. Beleza? Então a gente vê que se você alterar a massa, você dobrar a massa, triplicar, quadruplicar, vai sempre dar um número inteiro e pequeno na formação dos compostos. Foi esse experimento que ele fez, usando massas diferentes de substâncias. E agora essa parte que eu falei que ia comentar depois, uma reação química ocorre através de uma recombinação dos átomos. Como assim? Aqui eu estou usando um átomo de carbono. Então vou colocar essa bolinha aqui preenchida. É um átomo de carbono. Aqui eu estou usando quantos de oxigênio? Conta aqui comigo. Ó. Aqui é 1 sobre 2, ou seja, meio, a metade. É o meio de O2. É o meio de 2 oxigênios. Quanto é o meio de 2 oxigênios? A metade, um só. Então, reagindo um carbono com um oxigênio. Tá? O carbono a preenchida, o oxigênio, essa aqui branca por dentro. O que vai formar? Um carbono e um oxigênio. Então, a preenchida junto com uma branca. Tá? Olha só como que eu fiz uma recombinação. Igual eu falei aqui atrás, ó. Uma recombinação dos átomos em uma reação química. Eu fiz uma recombinação, eles estavam separados e se juntaram, tá? Agora vamos olhar o de baixo, o carbono. Eu tenho uma bolinha preenchida, né, o átomo de carbono, a gente padronizou assim. E agora do oxigênio, são duas. Ó, aqui eu não tenho meio O2, eu tenho um O2, ou seja, 2 átomos de oxigênio juntos. O que vai formar? O CO2, um carbono com 2 oxigênios. Então, esses 2 oxigênios aqui, ó, que estão juntos, eles vão quebrar a ligação deles, vão se separar para se recombinar e combinar com o carbono. Olha como vai ficar. Certo? Olha a recombinação que aconteceu aqui. Os 2 oxigênios se separam e se combinam com o carbono para formar o CO2. Exatamente isso que o Dalton disse. Uma reação química ocorre através da recombinação dos átomos. Tá? Estou repetindo bastante porque essa afirmação é muito importante para a prova de vocês. Depois de um tempo, eles perceberam que tinha alguns fenômenos na natureza que não tinham como ser explicados, não era possível explicar usando o átomo de Dalton, como a gente estava falando aqui anteriormente, tá? Como os fenômenos elétricos que a gente tem na natureza. A própria eletricidade. A eletricidade, eles perceberam que está presente em qualquer material. Você consegue transformar um material, eletrizar ele, fazer com que ele fique carregado positivo e negativo em qualquer material que existe na natureza, tá? Inclusive os nossos corpos, a gente consegue fazer isso. Só que se tudo é feito de átomo, e o átomo do Dalton não explica os fenômenos elétricos, então ele estava errado. Ou seja, tinha alguma coisa ali que estava faltando. Tá? Ele tinha algumas coisas certas, mas faltava algumas explicações. E aí o Thomson conseguiu criar aqui um outro modelo atômico que explica esses modelos, essa característica elétrica. O que a gente vai ver agora é como que ele fez essa descoberta. Tá? Ele fez um experimento que foi inventado por William Crookes, tá? Que usa esse aparelho aqui, é uma vidraria, em que o Crookes colocou uma mistura gasosa aqui dentro dessa região, a baixa pressão, uma pressão bem baixa, e depois aplicou uma alta tensão nesses gases. Tá? Aqui tem um valor de 10.000 volts que o Crookes aplicou. Ao aplicar essa tensão aqui de 10.000 volts, ele percebeu que esses gases começavam a emitir uma luz, tá? Uma luz nessa direção que vinha do cátodo negativo, saía do negativo, que é o cátodo,
e ia até o ânodo positivo, tá? Por isso que foi conhecido como raios catódicos, porque ele sai do cátodo e vai para o ânodo. Quando chegava aqui no ânodo, nessa região, essa luz ela ficava parecida um laser, sabe? Quando você pega aquela caneta de laser, aperta, sai uma luz bem fininha. Então, muito parecido, tá? Saía daqui e ia em linha reta. Aqui nesse tracejado, ó, seria a trajetória dessa luz quando o Crookes fez, em linha reta, igual um laser mesmo. Aí ele fez e deixou desse jeito. Alguns anos depois, veio o Thomson e decidiu fazer o mesmo experimento, só que com algumas variações. Ele colocou um tipo de gás só. Lembra que eu falei que o Crookes colocou uma mistura de gases? Agora o Thomson não, colocou um gás específico aqui dentro, a baixa pressão, e aplicou. E viu que saía a luz. Depois ele pegou outro gás, em vez de ser misturado, pegou um outro gás, tipo era um gás A, agora um gás B, colocou aqui. Aconteceu a mesma coisa. Depois pegou um gás C, aconteceu a mesma coisa. Um gás D, aconteceu a mesma coisa, e assim ia com todos os gases que ele colocava. Qual é a conclusão que o Thomson fez? Ó, se a gente disse que tudo que existe no universo é feito de átomos, e qualquer coisa que eu coloco aqui dentro faz o mesmo fenômeno, então esse fenômeno só pode estar relacionado ao átomo, tá? E aí ele começou a investigar, né, para saber do que se tratava essa luz, e um dia ele aproximou aqui, ó, dessa luz, uma placa carregada negativamente. Ó, aqui a de cima, ela tem carga negativa, a de baixo, carga positiva. Aí o que aconteceu com essa luz? Repara, tá vindo em linha reta, se aproximou da carga negativa aqui em cima, ela sofreu um desvio para baixo. Ó, tinha uma trajetória em linha reta, depois desviou para baixo quando encontrou a carga negativa.